Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos abençoando o seu dia. Eu declaro sobre esta quinta-feira o favor do Pai, a bondade que te cerca, e os anjos acampam-se ao seu redor, ao redor da tua casa, para te livrar do mal, para cercar você de toda a bondade, para que você colha as sementes plantadas. Eu declaro um tempo de aceleração de vida do Espírito sobre você e a sua casa. Bom dia, amados irmãos, bom dia, Maria da Paz, bom dia, Vânia, bom dia, Sueli, Sérgio, amados irmãos, amém, André Silvia Parente, amém, bom dia, Shinoda, amém, bom dia, Tainara, amém, Vânia, aleluia, bom dia, Shalom, pastor Samuel, Fábio, amém, bom dia, amém, graça e paz, que bom tê-los aqui comigo, Simone Monteiro, Antônio, Gustavo, Dorzila, Shalom, amém. Bênção de Deus, hein? Hoje o Salmo 30, nós estamos falando sobre os Salmos. Salmos são cânticos, amém, de Israel, a maioria escritos por Davi. Que homem foi Davi, realmente. Obrigado pelos parabéns, pastor Samuel, amém, louvado seja Deus. Hoje é meu aniversário, aleluia, dia 14 de julho, glórias a Deus por isso, amém. O Senhor é bom, que nos mantém em vida. Amém. Bom dia, Michele. Bom dia, Luciano Berti. Amém. Bom dia, Edipo. Amém. Aleluia. Pastor Cláudio César. Amém. Prazer. Amém. William. Amém. Louvado seja Deus por vocês aqui. Aleluia. Bom dia, Felipe. Amém. Amém. Obrigado, Sueli. Amém. Obrigado pelo carinho, pela graça que vocês têm sido na minha vida, na vida da igreja. Lili, amém, bom dia, obrigado pelos parabéns, amém, amém. Estamos juntos em nome de Jesus, amém. Um pouquinho mais velho, né? Aleluia. Jesus, 56, amém. Aleluia. Chegou, aleluia, amém. Glórias a Deus, amém. Bom dia, amém. Glórias a Deus, amém. Vamos, amém, começar então, aleluia, compartilhar o nosso salmo de hoje, o Salmo 30, amém? Um salmo de dedicação, um salmo de louvor, de dias felizes, que Davi estava desfrutando de plenitude, de paz, e ele louvou o Senhor. Alguns dizem que esse salmo foi escrito quando Davi dedicou a sua casa ao Senhor. Você sabe, dedicação é algo importante, é algo sério diante de Deus. Consagração, dedicação é consagração. Existe um tipo de oração chamada oração de entrega. Nem tudo a Bíblia diz a seu respeito, as suas decisões. A Bíblia não diz todas as coisas, claramente. Deus não diz com quem você vai casar, Deus não diz quantos filhos você vai ter, amém? Bem, pode dizer para uns e para outros, é verdade, mas no contexto geral, ele te dá as percepções do seu coração e muitas escolhas ele vai permitir você fazer na sua vida. Mas uma vida consagrada a Deus sempre discernirá o propósito de Deus em todas as coisas. Então dedique tudo ao Senhor, dedique com gratidão, dedique com alegria, amém? Então dedique ao Senhor o dia, sua casa, seus bens, seu serviço, tudo que você faz. Você pode, como Davi, exultar e louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos levará até o destino estabelecido por Ele mesmo para as nossas vidas, amém? Então Davi diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Aleluia. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. A ilustração aqui utilizada por Davi muitas vezes é como se ele estivesse no fundo de um poço, é como você estivesse tirando água com um balde de um poço muito profundo. Davi disse: o Senhor me livrou da cova, fizeste a minha alma subir. Muitas vezes a alma nos leva às profundezas da tristeza, do abatimento. Por isso que em outro salmo Davi disse: por que estás abatido, ó minha alma? Espera no Senhor, continue louvando ao Senhor, porque por certo Ele me livrará de todo mal. E sabe qual é o fim da história? O fim da história, de toda provação, de toda tempestade, de toda calamidade na vida, é que Deus levanta você.
O fim da história é que você é mais que vencedor em todas as coisas por meio daquele que te amou. E esse amor não pode ser medido, nem na altura, nem na profundidade, nem na largura, nem no comprimento. Ninguém pode entender ou descrever este amor, mas ele é real. Ninguém pode separar você deste amor. Não importa o momento de dor, de aflição em que nós possamos estar inseridos, Deus quer levantar você. É a figura de João 15, quando Jesus diz, eu sou a videira, meu pai é o viticultor. Se um ramo que não dá fruto, ele cai, a Bíblia diz lá que Jesus vem e levanta esse ramo, coloca no lugar da frutificação. O Senhor não corta, o Senhor não lança fora. A expressão no original é que Deus levanta. Aleluia. Eu gosto de pensar em outro salmo tão lindo de Davi, no Salmo 113. Ele diz que Deus, o soberano que está sentado no trono, se inclina. O Deus que se inclina. Que coisa mais linda. O Deus Todo-Poderoso se inclina. Ele vem até o nosso nível para nos elevar ao nível dele. Não foi isso que ele fez. O que é a salvação? A Bíblia diz que Jesus, o Filho, Deus Filho, ele se fez homem, ele se humilhou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele desceu da sua posição de glória, de Criador, para se identificar com a criatura. Aleluia, para nos levar ou elevar ao nível dele. Glórias a Deus. Ele desceu ao mais profundo vil da morte, do abismo, da morte do pecador, para nos levar às maiores alturas do seu trono. Então Deus, ele vai te encontrar. Deus vai vir ao teu nível para esclarecer o que você precisa. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos e os discípulos estavam todos reunidos numa casa com medo dos judeus, portas trancadas, e de repente Jesus entra pela parede, libera shalom sobre eles e ali compartilha coisas, mas Tomé não estava presente. E os discípulos contaram para Tomé, Tomé, vimos o Senhor, ele veio aqui e tal. E aí os discípulos falaram, Tomé disse, eu não creio. Se eu não vir com esses olhos, o seu lado rasgado, o furo na sua mão, eu não acreditarei. 8 dias depois, contando aquele dia, domingo, o Senhor sempre aparece no domingo. Por isso que domingo você precisa estar reunido com o povo de Deus, amém? Bem, 8 dias depois, Jesus aparece de novo, e lá está Tomé. E prontamente Jesus libera shalom e vira para Tomé e diz, Tomé, toca aqui, olha o meu lado. Ou seja, Deus vem ao nível da fé de Tomé para lhe dar algo mais. Sabe, algumas vezes na vida você vai precisar de algo mais. Eu quero dizer que Deus vai te dar. Confia no Senhor, espera no Senhor. Ele vai te dar algo mais. Ele não vai deixar você num poço, ele não vai deixar você cair do abismo. Ele vai te dar segundo a sua necessidade. Ele virá ao seu favor. Deus faz isso, Deus se inclina. É esse Deus que nos tira da cova, amém? Ele vai até lá, mesmo que ele tenha que sujar as mãos para nos tirar da lama, ele vai fazer isso por nós, amém? Porque ele nos ama. Que poderoso é você descansar, amém, neste princípio tão grande, que Deus sempre virá ao meu socorro. Pedro estava naufragando, lembra? Jesus prontamente, Jesus tomou pela mão, ou seja, o Senhor se inclinou e levantou a Pedro. Assim o Senhor faz. Nós temos um Deus que se inclina. Lembra de Pedro? Pedro, em João 21, a Bíblia diz que Jesus aparece para eles na praia, já tinha peixe lá, assado, pão, quentinho, eles estavam buscando, a noite toda, obter um peixe. Jesus já tinha tudo pronto na praia, e aí Pedro vem ao encontro de Jesus e surge um discurso. Ali existem 2 palavras no grego traduzidas por amor, ágape e filéu. Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, agapaste-me mais do que esses? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu, ou seja, eu te amo com amor de amizade. Eu não te amo com amor de entrega, um amor genuíno, um amor completo. É um amor filéu, de amizade. Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez, Jesus diz, Pedro, tu me agapaste? E Pedro responde, Senhor, eu filéu. Eu te amo filéu, só de amizade. E Jesus diz novamente, pastorei as minhas ovelhas.
E na terceira vez, Jesus diz, Pedro, tu me filéu? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque ele disse filéu. Ou seja, o Senhor vem ao nível do amor de Pedro, para elevá-lo ao nível do amor de Cristo. Amém? Aleluia. Isso é poderoso. Aleluia. Então Deus, amém, Ele vem para te salvar, te curar, te libertar, vem tomar você pela mão, carregar você nos braços. Não importa a situação, Ele é Deus, Ele é poderoso e vai te encontrar. Ele sempre se coloca no nosso caminho. Sempre, sempre. Este é o ato de Deus se inclinar, nos buscar. A Bíblia diz que Jesus foi para Jericó e lá encontrou Zaqueu. Ele se colocou no caminho de Zaqueu. Ao sair de Jericó, ele passou pela estrada e encontrou o cego Bartimeu. Ele se colocou no caminho de Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava no monte falando as bem-aventuranças e tinha um leproso escondido da multidão, provavelmente do outro lado da montanha, porque ele não podia se relacionar com ninguém. E Jesus, em vez de descer pelo lado da multidão, ele vai para o outro lado para se colocar no caminho daquele cego. A Bíblia diz que havia uma mulher com 12 anos com uma hemorragia fraca, e Jesus passa pela casa dela, porque o Senhor sempre se coloca no caminho, para que nós possamos tocar nele, amém? Então o Senhor virá na hora mais difícil, talvez você não consiga avançar na vida, Ele vem andando sobre a tempestade, amém? Para se colocar no seu caminho. Por quê? Porque Ele é o Deus que se inclina, Ele vem ao nosso favor. Talvez, como Paulo, você entrou no momento de aflição e desespero na alma. A Bíblia diz que Jesus apareceu para Paulo e disse para ele, coragem, Paulo, coragem, como você foi minha testemunha, aqui será em Roma, amém? Às vezes o Senhor vai te dar algo mais, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe quando nós precisamos de algo mais, e Ele faz isso, Ele se inclina ao nosso nível. Louvado seja Deus, aleluia. Davi louva ao Senhor porque os inimigos foram derrotados. Você sabe, existe uma bênção liberada em Deuteronômio que nós participamos, porque na cruz o Senhor eliminou a maldição para liberar a bênção de Abraão sobre nós. Somos filhos do Senhor. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Que bênção, amém? Então Davi celebrava isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou, me guardou, me trouxe até aqui em saúde, em vida, em paz. Quantos são os teus benefícios? Se eu pudesse enumerar os teus pensamentos a meu respeito. Não, eu não posso. Eles são mais numerosos que os grãos de areia de toda a terra. Amém. Esses são os pensamentos bondosos de Deus para conosco. Bem, o Senhor, então, é este poderoso Deus que nos ama, nos salva, vem ao nosso nível. Davi segue dizendo no verso 4, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, aleluia, amém? Salmodiai, você sabe que você é cheio do Espírito Santo salmodiando ao Senhor. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, que nós somos cheios do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma grande prática espiritual que te enche do Espírito é você pegar os salmos, alguns dos salmos de louvor, os salmos de Halel, né, do 113 a 118, que falam de exultação e alegria ao Senhor, e você começar a usar as palavras de Davi. Lembre-se que quando você usa as palavras de Davi, Deus prospera você. Amém? O rei Ezequias experimentou isso, e a Bíblia destaca claramente que ele, restaurando o louvor, como fez Davi, 24 horas, através das palavras de Davi. Amém? Então Deus vai prosperar você quando você salmodeia ao Senhor com cânticos. Dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém, aleluia. Às vezes você pode dormir
e está debaixo de pressão, de choro. Davi muitas vezes regou a sua cama com lágrimas, mas o Senhor que te favorece, o favor, ele vem como orvalho, diz a Bíblia. O orvalho cai de madrugada, assim como maná. Você está descansando e Deus está preparando favor a teu respeito. O Deus que não dorme está trabalhando, os céus estão trabalhando ao teu favor enquanto você dorme. Aleluia, amém? Isso é poderoso. Descanse, porque de manhã você verá a alegria do Senhor, a resposta do Senhor. O choro sim pode durar, mas a alegria certamente virá na sua vida. Louvado seja o Senhor. Davi vivia debaixo da velha aliança e via sim a manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus sobre o pecado. Você vive debaixo, nós vivemos debaixo da nova aliança. A ira de Deus não dura sobre nós nenhum momento. E o seu favor dura para sempre, amém? Davi pôde vislumbrar a riqueza da graça, mas ele vivia debaixo, sim, da velha aliança. Nós vivemos debaixo da nova aliança. Não há mais ira de Deus sobre os seus filhos, porque a ira de Deus foi totalmente descarregada sobre Jesus, o Cordeiro Santo que morreu na cruz como pecador em nosso lugar para que nós recebêssemos a sua justiça. Isso significa que Deus não está irado com você. Isso significa que Deus não está computando os seus pecados, guardando em um livro, registrando para um dia acumular um juízo sobre você. Os cálices da ira de Deus não se derramarão sobre você. Haverá um dia, sim, na grande tribulação, aonde verão o poder de Deus se manifestando sobre essa terra. Mas nós vivemos debaixo da graça de Deus. Mesmo os filhos que entrarem na grande tribulação, a ira de Deus não pode mais cair sobre eles. Amém? Bem, louvado seja Deus. Se Davi podia louvar, então, por isso, quanto mais nós, amém? Quanto mais eu e você louvamos ao Senhor neste dia, nesta manhã. Davi disse: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Veja que Davi tinha um pensamento que muitos têm. Eu enriqueci, eu tenho habilidade, eu tenho conforto, prosperidade. Ele tinha um pensamento que não seria abalado, mas certamente quando esse pensamento que exclui o Senhor, Deus vai removê-lo de você. E Davi diz: tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Uma das coisas que me fascina, né, da maneira como Davi conhecer Deus, mesmo na velha aliança, conheceu a presença de Deus, ele realmente conheceu e amou a presença de Deus, é que veja que simplesmente Deus virou o olhar. A bênção de Deus diz que o rosto de Deus está voltado para você. Quando o rosto de Deus, os olhos de Deus estão voltados sobre nós, o nosso caminho é cheio de luz, porque Deus é luz. A face de Deus representa a presença de Deus. Então Davi percebeu que a presença foi embora. Como se Deus, na linguagem dele, virasse o rosto e ele logo ficou conturbado. Tem gente que anda sem sentir a presença de Deus anos e anos e anos, religiosamente. Ele às vezes participa de cultos, mas ele não toca na vida, na realidade. É uma vida religiosa, fria, vazia. Não existe uma expressão de louvor. Às vezes você olha numa reunião, tem pessoas que parecem assim, não sei, parece que eles estão em outro lugar. Eles são quase como a estátua de Sal, mulher de Ló. Não dizem um aleluia, não levantam os seus braços em gratidão àquele que é soberano, não reconhecem presença de Deus. Pode o Espírito Santo estar ali permeando o ambiente, enchendo de glória, e eles são inertes, inexpressivos. Ora, como é possível isso? Porque não conhecem presença. Mas Davi conhecia a presença, e você deve conhecê-la também. Quando não há presença de Deus, nós devemos ficar conturbados, incomodados. O cântico pode ter sido bom, a palavra foi boa, mas não tinha presença. É o sacrifício sem presença, é o tabernáculo de Moisés sem a arca. Não é esse estilo de vida que Deus tem para os seus filhos, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor está na manifestação da sua presença, porque Sofonias diz que Deus no nosso meio salta de alegria. Quando você vir
a alegria do Senhor, você vai saltar de alegria como ele, amém? E isto é força para a sua vida. Davi segue dizendo, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, né? Quando ele não sente presença, Davi prontamente clama, amém? Clama. Quantas não são as vezes que às vezes estamos numa reunião e não tem nada, não tem nenhum vento passando por ali, existe só às vezes barulho, só existe ali tentativa nossa de tocar em algo, mas não tem nenhuma presença de Deus. Eu me vejo nesse verso, Senhor, eu começo a clamar, Espírito, onde tu estás? Ele sabe o que eu estou falando. Onde tu estás, Senhor? Nós precisamos de ti. Por favor, não nos deixe sós, não nos abandone, Senhor. É um implorar, um clamor pela presença, por um toque, pelaquela brisa que permeia todas as coisas. Eu não sei como alguns podem sobreviver sem isso. Eu não. Deus me livre. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa se Deus está conosco, não importa se existe presença de Deus, não importa se Ele está conosco. Quando Deus está com você, o impossível se torna possível. Ele disse para Moisés que estava diante de uma missão impossível de libertar o povo daquele domínio de Faraó. Deus disse, eu irei contigo. José, Deus estava com ele, por isso ele prosperou, não importa se no palácio ou se no calabouço. Davi não perdeu uma batalha, ele não fracassou em nenhum empreendimento, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Até sobre Jesus, a Bíblia diz que ele andou por todo lugar fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A questão é presença, amém? Presença. E Davi conhecia isso, amém? Esse é um salmo de presença, essa deve ser uma paixão na nossa vida, uma perseguição. Nós somos como as corças, né, que suspira pelas águas, pela presença. Amém? Esse é o amor pelo nosso Pai, o conhecimento dele, o conhecimento da sua intimidade, do Espírito Santo, de Cristo Jesus. É louvor que toca o coração, são lágrimas que expressam o amor. Não importa a atitude exterior, importa que o seu coração contacte Deus, amém? E nós devemos clamar por isso, clamar como fez Davi. E Davi diz, Senhor, por favor, por assim dizer, né? O texto diz, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, o meu socorro. Amém? Davi está clamando porque ele percebeu que quando ele confiou na sua força e prosperidade, a presença de Deus não se manifestou mais. Como ele clamava. A Bíblia diz que quando Abraão gerou Ismael, 13 anos se passaram e Deus não falou mais com Abraão. Que momento difícil. Eles celebravam filho menino, mas Deus não falava. Não falava. Olha, se tem algo que nós precisamos na nossa vida é ouvir Deus, amém? Amém? Como eu disse ontem, o importante é ouvir Deus, é você ler a palavra e o Espírito Santo falar com você. Não dependa de outros apenas para você ouvir de Deus. Claro que homens ungidos falam por parte de Deus, mas tem o seu momento com Deus, tem o seu momento de intimidade com Ele, amém? Para receber dele. E aí Davi diz, sim, depois de clamar, verso 11 e o 12, encerrando esse salmo, ele diz, converteste o meu pranto em folguetos, em alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graças para todo sempre, porque nada pode nos separar de Deus, nem a morte, nem a vida, nem alguma criatura no presente ou no futuro, nem potestade, nem poder, nada pode nos separar do nosso Deus, o nosso Pai. Para sempre seja bendito o seu nome. O nosso espírito canta louvores a Deus, amém? E a sua boca declara as maravilhas, os feitos do Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor tem compaixão de nós, amém? Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio.
certamente Ele vem no momento oportuno, na hora exata, não atrasa e nem se adianta. Ele sempre chega no momento certo, na revelação mais sublime, no tempo mais formoso para a sua história. E assim que eu abençoo o seu dia, eu declaro sobre este dia, este favor, da presença do Pai, amém, que te livra de toda situação terrível deste mundo, que te traz luz em meio às trevas, que te coroa de graça, de bondade, de misericórdia, porque Ele é bom e Ele vem ao teu favor. Ele te levanta se você estiver caído, Ele te traz a revelação daquilo que você precisa. Ele te traz a palavra para que a sua fé seja elevada. Ele vai esclarecer as suas dúvidas. Ele não se importa com a posição em que estejamos. Ele vai até ela para nos levar até Ele. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso e eu declaro que este dia é um dia de júbilo. Amém. Cantemos ao Senhor. Amém, que todo pranto seja convertido em alegria, que o Senhor tire as vestes de luto e coloque vestes de louvor sobre a sua vida. Louve ao Senhor em todo o tempo. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém, amém. Louvado seja Deus. Abraço carinhoso a todos. Patrícia, amém. Sofia, Sueli, amém. Dionei, amém. Aleluia. Josi, amém, Josi, amém, Edson Melo, Michele, abraço em nome de Jesus, até amanhã, no precioso nome de Jesus, amém, tchau, tchau.